bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você escuta esta mensagem, mas seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje não é a oração do dia. As orações dos dias estão aí para você olhar quais temas que você precisa de oração. Lembrando que às terças-feiras do Milagre Urgente, nós estaremos aqui orando. As terças-feiras estão aí também em alguns vídeos para você orar, onde nós tratamos de diversos temas, a sua necessidade, e nós oramos juntos. Mas tem aí alguns temas específicos para você orar junto conosco, nas orações dos dias que eu gravei aí para você. E não importa se já está gravado. Meu querido e minha querida, a Bíblia foi escrita ao longo de séculos e séculos, e as palavras estão ali. Toda vez que você lê, várias e várias vezes você vai ver a mesma palavra falando com você de diversas formas, de diferentes modos. Então ali, nos vídeos, a palavra de Deus está ali, de forma audível para você ouvir. A oração que foi feita ali também está, esperando por você. Deus já sabia que você procuraria um desses vídeos para ouvir, para orar. Ele deixou uma palavra para você lá. Confira no nosso canal. Mas hoje nós vamos começar um livro de Romanos. Nós vamos estudar todo o livro, na verdade a epístola de Romanos. São cartas, que o apóstolo Paulo escreveu. E uma delas é o livro, esse negócio de livro está na minha cabeça, meus queridos, que nós lemos ali alguns livros do Antigo Testamento nas orações do dia, e isso está muito fresco na minha memória. Mas me perdoa por alguns erros aí. Você vai entender que é a carta aos Romanos. Vamos estudar toda a carta de Romanos, capítulo por capítulo, sem pressa, onde Deus vai falar conosco. São 16 capítulos. E não significa que nós vamos estudar um capítulo por vídeo, não. Talvez vamos ficar em um capítulo, 2, 3 vídeos ou mais. Mas eu, junto com você, quero aprender. Eu, junto com você, quero esmiuçar essa carta aos Romanos. E que Deus e o Espírito Santo nos ajude a entender a justificação do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e Deus nosso, Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele único exaltado, digno de toda a honra e de toda a glória. Ele mesmo. Nós vamos entender a obra de Cristo na cruz, o que Paulo explicou aos romanos nesta carta. Hoje é somente uma introdução, e eu gostaria de apresentar alguns pontos para que nós pudéssemos ter uma ideia. Se você parar para poder pensar, o mundo ele nos fala que podemos fazer algo para justificar o nosso erro. Sabe quando você faz alguma coisinha errada, e naquela coisinha errada que você fez, você tenta fazer alguma coisa boa para justificar, para amenizar aquilo de errado que você fez, seja com alguém ou seja com qualquer situação. Você já reparou para pensar que o mundo diz que você tem que fazer sempre o bem para você ir para o céu? Você já reparou que algumas religiões dizem que você precisa evoluir na bondade para você herdar o céu? E que você veio aqui algumas vezes e você precisa ser aperfeiçoado cada vez mais para você atingir um nível de bondade, de perfeição, para você não evoluir, não voltar aqui mais para evoluir. Algumas religiões dizem que se você fizer alguma coisa muito ruim, você vai vir como um animal. Se você foi uma pessoa boa na vida antiga, você vai vir como uma pessoa mais evoluída. Meus queridos, isso perante a Bíblia não é verdade. A Bíblia nos ensina que só existe um homem perfeito. E esse homem não precisou evoluir várias vezes. Ele veio perfeito. Na verdade,
ele sempre existiu em sua perfeição. Aquele que é e que era e que sempre será. O início de tudo e eternamente será ele, Cristo o Senhor. Ele se abdicou do seu poder, habitou como homem comum, um homem sem nenhum tipo de vaidade, sujeito a todas as tentações que nós somos também sujeitos. Esse tipo de tentação foi por paradas, esse homem foi apedrejado algumas vezes quando judeus e fariseus atrás dele o perseguiam. Esse homem foi caluniado, foi traído, foi abandonado. Enfim, Jesus, como vocês sabem, ele foi de todas as maneiras perseguido e injustiçado. Só que, irmãos, queridos, em nada disso ele pecou. Nada. Ele foi perfeito, ele é perfeito. Ele não precisou evoluir. Por isso que Paulo vai nos ensinar nessa carta aos Romanos, que é por meio dele que nós podemos ser perfeitos. Não em nossas ações em si, para que nós possamos nos justificar pelas nossas obras, mas justificados pela obra de Cristo. Ele, exatamente ele. Então, se nós queremos viver um evangelho puro e simples, a carta de Romanos vai nos mostrar quem somos e quem poderemos ser em Cristo Jesus. E que é a nossa fé, ela que vai nos justificar. A nossa fé em Jesus, que vai nos justificar de todos os nossos pecados. E que a única coisa que nós podemos fazer para que nossos pecados sejam justificados e que nossos pecados sejam absolvidos é crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador, justificados estaremos por Ele, pela obra que Ele fez na cruz. E que a nossa fé nele vai nos dar a oportunidade de nos arrependermos mediante ao Espírito Santo que vai tocar em nosso coração. Tocar em nosso coração para que possamos compreender onde nós erramos, pedimos perdão diante de Deus e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Ele é o justo juiz, ele julga com retidão e ele vai examinar o nosso coração, vai ver arrependimento, vai olhar para a obra do Filho dele na cruz e vai nos justificar por esta obra. Então, meu querido, vamos juntos no livro de Romanos crescer na fé, na graça e no conhecimento. Vamos aperfeiçoar o nosso conhecimento, vamos entender o manual que está em Romanos para a nossa vida, vamos mudar nossos pensamentos. Romanos 12 vai dizer que nosso pensamento precisa ser mudado. Vamos mudar nossa conduta, vamos mudar nossa percepção sobre a palavra de Deus e vamos, junto com isso, termos em nós cada vez mais o entendimento de como podemos ser relevantes no mundo, como nós podemos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E que a nossa obra nada mais é do que trapos de imundície se tratando de justificação dos nossos pecados. Vamos entender sim que as nossas obras agora é para que Cristo seja louvado e glorificado, que a nossa fé com obras vai fazer com que, sim, tenhamos galardão lá em cima, mas não para a salvação. Galardão é uma coisa diferente que nós vamos aprender. Mas nós teremos, sim, aqui embaixo, obras na fé que vai fazer Jesus ser conhecido. Amém, meus queridos? Eu quero orar com você, quero orar para que Deus nos ajude. Mas antes, eu quero ler o que está lá em Romanos, no primeiro capítulo, dos 16 ao 17. São os versículos 16 e 17 do capítulo 1, fala assim conosco. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
que nós estamos começando mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos entender, Pai, o que Romanos, essa carta de Romanos, essas palavras que Paulo escreveu há tantos e tantos anos atrás, vão fazer em nós coisas novas e maravilhosas. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nesse estudo, Pai, para que possamos crescer na fé, na graça, no conhecimento, para que possamos, sim, pelo Espírito Santo, nos arrepender de pecados que ainda estamos cometendo, de pecados que já estão para trás, mas que o inimigo traz nebulosidade ao nosso pensamento, à nossa mente, para que nós não enxerguemos. E que isso traga revelação para nós, Pai, da Sua palavra, perdão de pecados, condução ao Evangelho puro e simples, Pai, que traga salvação para aqueles que ainda estão ouvindo e que não se decidiram por Jesus, por aqueles que decidiram por Jesus e ainda confiam nas obras. Senhor, que o Senhor nos dê essa graça, Espírito Santo, nos ajude a crescer nessa carta aos Romanos de uma forma esplendorosa, que o Senhor seja glorificado, nos guie do primeiro capítulo até o último, com revelação da Sua palavra, genuinamente no nosso coração. Molda-nos, Pai, conforme essa carta de Romanos foi escrita. Molda-nos, ó Pai, nesta palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo a semana de todos, Pai. Que sejam abençoados todos que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, já sabe, curte, compartilha, se inscreva no meu canal se você achar que eu mereço. Ative as notificações, porque os vídeos com esses estudos vão sair durante a semana e você será notificado cada vez que sair esses vídeos novos. Lembrando, terça-feira é milagre urgente. Nós estaremos orando aqui amanhã. Apresente a sua demanda ao Senhor e juntos oraremos, crendo na vitória, em nome de Jesus.